é sexta-feira, estamos aqui mais uma vez no canal do Mensagem Diária e nós vamos falar de uma polêmica da comparação do livro de Gênesis capítulo 1 com o capítulo 2 de Gênesis. O Gênesis 1 comparando com Gênesis 2. Por que que são tão diferentes as histórias? Será que qual que é a verdadeira? Bem, nós semana passada falamos de Gênesis 1 e na outra semana retrasada Gênesis 1. Você pode entrar no nosso canal e assistir os vídeos anteriores. E hoje eu quero ler com você o texto de Gênesis 2, a partir do versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existia o obtélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado da Síria é o Tigre. O quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Bem, nós vemos aqui uma clara diferença do capítulo 1 com o capítulo 2. Nós temos que entender o seguinte: como eu falei para você, a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro científico e nem jornalístico. Ela não tem o intuito de contar a história para nós, tintim por tintim, como um relato de algum experimento científico ou um relato de algum acontecimento jornalístico ou fato histórico para mostrar tudo certinho, de onde veio, como aconteceu. Não. A Bíblia é um livro de fé. Ela tem elementos históricos, ela tem elementos científicos, ela tem elementos jornalísticos. Portanto, quando o capítulo 1 difere do capítulo 2, é mais forte para nós como que eu posso dizer? O testamento do texto bíblico. Por quê? Porque se fosse igualzinho, muito certinho, seria algo construído, seria algo manipulado. Mas como foi inspirado por Deus, e Deus assim o fez, no capítulo 1 ele mostra que ele é o criador de todas as coisas, é um relato de toda a criação. Enquanto no capítulo 2 também conta das coisas que foram criadas,
mas está focando principalmente no ser humano, na família, no homem e na mulher. É isso que está focando. Sem o relato de Gênesis 2, não tem como a gente ler, por exemplo, o relato de Gênesis 3. Então, Gênesis 2 é fundamental para a gente entender qual foi o plano original de Deus para o homem. Ele vai complementar aquilo que a gente já sabia em Gênesis 1, mas em Gênesis 1 é relato de toda a criação, de todas as coisas. Enquanto que Gênesis 2 começa terminando Gênesis 1, dizendo que o Senhor Deus descansou, dizendo que o Senhor Deus criou todas as coisas e descansou, e depois começa com o relato do homem, do ser humano, para que ele foi feito, que Deus criou um jardim para ele, que colocou ele ali para guardar e cuidar do jardim, né? Eu falei um pouco sobre isso na nossa mensagem, O Segredo do Jardim, você pode entrar no nosso canal, que eu falo sobre isso. E aí nós vemos Deus e o ser humano com todos os animais da criação, o homem dando o nome e mostrando que não havia ninguém que lhe correspondesse, pois que Deus fez primeiro o homem, e aí depois Deus vai fazer a mulher, mas quando faz a mulher ele não dá ordem para a terra novamente, ele vai tirar a mulher do homem, ali se constitui a família e o casamento. Mas acima de tudo, Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, vai mostrar que o homem saiu de Deus, né, do fôlego divino. Deus soprou sobre a terra e aí então o homem se tornou uma alma vivente. Aí mostra que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E aí mostra que nós, seres humanos, né, fisicamente falando, temos o sexo masculino e feminino. Porque se Deus tivesse feito no Jardim do Éden um Adão e um José, não haveria mais humanidade para contar a história. Se tivesse feito a Eva e a Josefina, não haveria mais ser humano, mostrando que a família, a essência da família do ser humano é homem e mulher, como já mostra no capítulo 1, que ele diz para eles multiplicarem e fecundarem. Então aqui, como eu quero dizer para você, Gênesis 1 é um relato completo da criação, enquanto que Gênesis 2 foca mais na pessoa do ser humano, na família, homem e mulher. E a gente tem que entender que a gente não tem os textos originais que foram escritos, nós temos muitas cópias, a Bíblia é o livro que tem o maior número de cópias de toda a humanidade. E os pergaminhos que nós temos mais antigos são os pergaminhos do Mar Morto, de 200 a.C. até 100 depois de Cristo, são os mais antigos da Bíblia, que tem o livro de Gênesis. Então, quando, segundo a tradição que Moisés escreveu, esse relato foi se passando oralmente, porque se perdeu o texto. Mas aí eles foram conservando através do oral e depois foram escrevendo, e aí por isso que hoje nós temos muitas cópias, mas que depois, com o advento também da melhora do papel e todas as coisas, conseguiu se conservar melhor. Mas o que eu quero te dizer é que Gênesis 1 e Gênesis 2 também foram passados de uma forma oral, que depois foi escrita, e que chegou para nós, esse relato, né, em hebraico, que depois foi traduzido para nós, na maioria das Bíblias em português, diretamente do hebraico. Mas que o texto mesmo que Moisés escreveu, a gente não tem, a gente tem esses outros textos. E o que isso influencia na minha fé? Influencia no seguinte, de que a nossa fé fica cada vez mais fortalecida, porque é um livro tão antigo, com tantas cópias, que não dá nem para comparar com qualquer outro livro da humanidade, e que, se tivesse sido alguma coisa manipulada, seria uma coisa muito, muito encaixada, apesar de ser encaixado, de ser entrelaçado o relato de Gênesis 1 com Gênesis 2. Né? Por ser o Gênesis 1 um relato de tudo e Gênesis 2 um relato principalmente do ser humano. Amém? Então eu quero orar com você, porque esse Deus da família, esse Deus que nos fez pessoalmente a sua imagem e semelhança, ele mostra como que foi essa imagem e semelhança, é o Deus que sopra hoje também sobre você
o Espírito Santo que traz vida, né? Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, está lá em João 7, do 37 ao 39. Então a mesma vida que Deus soprou em Adão, Ele quer soprar sobre mim e com você, porque Ele é o autor da vida. Amém? Pai, muito obrigado, porque o relato de Gênesis 1 e 2 mostra o Senhor como Criador de todo o universo, mais especificamente Criador de nós seres humanos, que o Senhor criou com tanto carinho, com tanta cuidado, a ponto de nos colocar no jardim que havia a árvore da vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor soprou a vida em nós e assim também um dia nós nascemos porque o Senhor nos deu vida. O Senhor soprou a vida novamente e nós nascemos. Muito obrigado, Senhor. Mas agora eu quero te pedir que pela graça que é em Jesus Cristo, pelo amor do Senhor, Pai, o teu Espírito foi derramado sobre toda a carne pelo sacrifício de Cristo. E o teu Espírito é o único que pode nos trazer a verdadeira vida, a vida eterna que é te conhecer, que é estar perto de ti e é fluir o teu Espírito no nosso interior. Então eu oro por essa vida, para que ela receba do Espírito Santo, para que flua no interior, para que eu te conheça, Espírito Santo, como pessoa que tu és, e que o Senhor possa abençoar cada vida, a minha vida, a nossa vida, as nossas famílias, como o Senhor é o Deus criador da família, homem e mulher, é a única família que pode produzir filhos e que pode encher toda a terra. Assim, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que nos ouviu e que aprendeu um pouco mais da Tua Palavra e do relato de Gênesis, em nome de Jesus. Amém. Sexta que vem, nós voltamos falando do livro de Gênesis. A gente vai falar do capítulo 3 de Gênesis. Se você gostou, você curta, você compartilhe, deixe um comentário. E amanhã o Greg ele vem falar com você, trazendo mais uma história dos heróis da fé. O último herói da fé foi George Whitefield e amanhã ele vai trazer mais um herói da fé às 8 horas. No domingo a gente está às 6 horas com culto online. Nós vamos trazer uma mensagem sobre o Espírito Santo para você. Até o próximo vídeo. Eu volto na segunda-feira com a live falando sobre o culto de domingo, sobre a mensagem do culto. A gente vai tirar dúvidas e nós vamos esclarecer melhor a mensagem. É um talk, uma conversa. Convido você a estar com a gente na segunda-feira. Um abraço e até mais.